Uma das leis mais importantes para o sucesso, não só nos investimentos, mas em várias outras partes da vida, é a lei de Pareto, ou a lei do 20-80, que simplesmente diz que 80% dos resultados vem de 20% das origens, ou das iniciativas, ou dos inputs, né? Isso começou com um economista italiano, o Pareto, que ele tinha um jardim com pés de ervilha, né, com plantas de ervilha. E ele reparou que 80% das ervilhas que ele colhia vinham de 20% das plantas. E ele pegou essa ideia e começou a aplicar em outras coisas. Por exemplo, 80% das terras na Itália tinham, né, 20% da população como donos. Esse tipo de coisa. E isso é aplicável em muitas coisas da vida. Investimentos, por exemplo, né, 80% dos seus retornos vem de 20% dos seus investimentos. Mas eu queria ter uma visão um pouco mais sutil e um pouco mais ampla dessa ideia, né, de poucas coisas que dão a maior parte dos resultados e pensar quais são as ideias, quais são os hábitos e os costumes com dinheiro que dão a maior parte dos seus resultados no final das contas. Eu comecei a pensar nisso e a primeira coisa que se fala com investimento é o rendimento, né, de certos produtos. Mas isso não é a parte mais importante. É até estranho, você pode achar estranha essa ideia, mas essa parte não é tão fundamental assim, porque pensa comigo. Primeiro, se um rendimento ele é muito fora da média, ou ele é algo raro, ou é simplesmente enganação. Então a gente vê por aí, né, produtos prometendo 3% ao mês, ou dobrar seu capital em 2 anos ou menos. E isso é possível? Até é, mas não é possível para sempre. E mesmo que você consiga fazer isso, mesmo que você coloque todo o seu capital em uma coisa dessas e dê certo, digamos que você duplique seu capital em um ano, isso realmente vai mudar a sua vida? Mesmo que você tenha 1 milhão, você duplica isso em um ano. Ok, você tem 2 milhões agora. Você pode se aposentar? Não. Talvez se você morar num lugar com baixo custo e se você tiver um plano extremamente bom para o que fazer com esse dinheiro para o resto da sua vida, sem ter, né, um salário vindo para ajudar. Mas dificilmente você vai se aposentar dobrando seu patrimônio em um ano, né? Você vai mudar de patamar, né? Você vai comprar um imóvel, você vai se mudar para um iate? Também não, né? E isso começando já de um alto nível de 1 milhão e dobrando isso. Então, ok, é importante você saber o rendimento, a expectativa de rendimento de investimento, claro que é, mas não é o essencial no final das contas, né? Você não vai mudar seu patamar, você não vai garantir a sua aposentadoria com isso. E outro fator, né, talvez seja mais importante, e conforme as pessoas que eu vejo que acumulam patrimônio e assim ficam mais velhas, acumulam patrimônio, né? São dois fatores que andam juntos, não sempre, mas geralmente é isso. E algo que se torna importante nessa situação é a volatilidade do seu portfólio de investimentos. Porque quando você tem muito dinheiro, se você toma um tombo de 40%, 30%, cara, é um tombo que dói. E para você recuperar isso é muito difícil. Porque é aquela questão, né? Quanto mais patrimônio você tem, menos influência os aportes vão ter, né? O seu salário vai ser muito menor do que o seu patrimônio. Então, se você toma um tombo, é muito difícil de recuperar. E se você tem uma certa idade, você também não quer, né, ter esse risco. Se você vive daquilo, se você está aposentado e você vive dos seus rendimentos e de repente você tem 30% a menos de patrimônio te gerando uma renda. Você não quer isso. Então, nesse nível, foca-se muito em volatilidade. Você quer investimentos mais constantes, às vezes sacrificando o retorno, muitas vezes não, porque já tem estudos que comprovam que investimentos com volatilidade menor costumam dar resultados melhores, né? Não é tão clara essa relação de risco e retorno, mas é algo que geralmente se foca mais quando você tem mais dinheiro, volatilidade. Mas isso também não é o essencial, porque isso, como eu falei, é algo que está mais pro fim da jornada, né? Do meio para o fim. Então, se você está começando agora, você abraça a volatilidade até. Esse não é o fator que vai fazer a diferença na sua vida. E outro fator importante que se fala muito é a diversificação. E com a diversificação você consegue capturar rentabilidades diferentes, rentabilidades muito altas em alguns casos, colocando uma parte do seu patrimônio ali.
E muitas vezes você consegue ter uma segurança maior, né? Uma volatilidade menor, uma variação menor do seu patrimônio, porque como você diversificou, muitas vezes uma parte sobe, a outra desce, e ali na média você espera estar sempre ganhando um pouquinho, sempre saindo por cima. Essa é a questão da diversificação. Mas, de novo, não é algo também que seja algo tão crucial no começo da jornada. É algo mais, né, do meio para o final e é algo muito importante, mas ainda não é algo que, se você focar nisso, né, aqueles 20% que você foca, que vão dar 80% dos seus resultados. Não é essa a ideia mais importante, apesar de todas que eu falei serem, obviamente, muito importantes. E eu fiquei pensando, pensando, então qual que é a ideia que realmente eu vejo mudar, né, as pessoas de patamar, que faz as pessoas terem sucesso nessa questão financeira? E a ideia, né, a pequena ideia que vai te dar os maiores resultados é a coisa mais boba e chata do mundo, mas é muito complexa de conseguir fazer, né, que é disciplina. Isso é o que o hábito do investimento vai te ensinar. Se você já não tem isso em você, né, você vai aprender isso na marra, né, na pele, se você conseguir acompanhar os investimentos e conseguir ficar aberto aos aprendizados, você vai aprender na marra a disciplina do dinheiro. Isso significa, como eu falei, são coisas bobas e chatas, que todo mundo sabe, mas ninguém faz, né? Que é algo, você fazendo isso, você vai ter sucesso, né? E a rentabilidade vem em segundo plano, a diversificação vem em segundo plano. E o que eu quero dizer com a disciplina do dinheiro é, primeiro, você gastar menos do que você ganha. Isso é óbvio, né? E você tendo a disciplina do investimento, isso fica mais óbvio ainda, porque se você não gasta menos do que você ganha, como que você vai separar, né, um dinheiro para investir todo mês? Né, que é a segunda parte. Né, você gastar menos e você sobrar mais dinheiro para você investir. E você tendo esse dinheiro para investir, a última parte dessa disciplina é você saber como investir ele sem fazer coisas imbecis. O que eu quero dizer com isso é você ter uma noção de risco, né? A disciplina é você também saber os limites do seu conhecimento e saber os limites do risco. Então, se você não sabe o que você está fazendo, você não vai colocar 100% na bolsa, especialmente se for em uma ação específica, né? Você tem que ter essa noção, digamos, essa humildade, esse realismo, essa disciplina de você se controlar e ter calma. E algo que eu friso sempre, né? Parte dessa disciplina é você ter consciência que você vai investir para o resto da sua vida. Então você pode ter calma, você pode começar do jeito mais básico possível, colocando seu dinheiro ali numa renda fixa, né, no Tesouro Direto Selic, por exemplo. Você pode resgatar a qualquer hora, não tem quase nada de risco. Você pode começar assim, enquanto você aprende aos poucos a investir como os bons, né? Investir como Warren Buffett, Peter Lynch, Ray Dalio. Isso é algo que você vai aprendendo aos poucos e você vai aos poucos tendo a disciplina de gerenciar esse risco e não entrar de uma vez, por exemplo, em criptomoedas, que eu gosto, mas seria muito imbecil você colocar 50% do seu dinheiro, né, ou mais numa criptomoeda. Você vai aprendendo a gerenciar esse risco e sabendo a hora de entrar, a hora de sair. E isso é o mais importante, porque não importa a sua rentabilidade, não importa se você diversifica muito ou pouco, mas se você tiver a disciplina de investir sempre por 2, 3, 4 décadas, você vai ter sucesso, você vai ter um patrimônio impressionante no final, né? Até antes do final, né? Ninguém quer ser rico no caixão, mas você vai ter um patrimônio que vai se acumular de forma muito impressionante e você vai ver isso, né? Ao invés de você querer ficar perseguindo rendimentos milagrosos, e aí você perde o seu dinheiro. Aí você procura um investimento ali que vai, né, te dar. Você pode achar um investimento perfeito, cara. Um investimento que rende muito, é pouco volátil e ele é formado por investimentos diversificados, então ele não tem risco. Mas se você fizer só um aporte na sua vida e nunca mais, do que isso importa, sabe? Do que vale isso? Não vale de nada. Então, eu tenho convicção que realmente os 20% ou até menos, né? A ideia pequena que vai te dar os maiores retornos em investimento é isso, é a disciplina. É você guardar dinheiro, você saber que aquele dinheiro vai ser aplicado em algo que vai, né, com calma, com tempo, render muitos frutos, né?
É isso que vai te diferenciar da maioria das pessoas e até mesmo de muitos profissionais que acabam se aventurando e perdendo dinheiro, como a gente vê aí, casos de fundos que acabam falindo, porque eles não têm essa ideologia tão simples e tão poderosa, né? E nessa questão de aprender a investir, né, gerenciar risco e saber investir além da renda fixa, essa é justamente a ideia do canal, e compartilhando com vocês as ideias mais interessantes que eu vou encontrando por aí, que eu vou testando, mas sem essa base não adianta de nada. Então eu espero que isso tenha sido útil, espero que isso ajude os seus investimentos no longo prazo e até a próxima.